Eu estava no terceiro ano da minha sentença quando descobri que o amor da minha vida estava grávida de outro homem. Mas essa não é só mais uma história de traição. É sobre como uma mentira salvou minha vida e mudou tudo o que eu pensava. Saber sobre justiça. Meu nome não importa. O que importa é que por quase 8 anos eu carreguei um segredo que poderia ter mudado o destino de 3 pessoas. E hoje, pela primeira vez, vou contar tudo. Era março de 2016, quando as grades se fecharam atrás de mim. Penitenciária Estadual de Tremembé, Pavilhão C, Cela 23. 6 anos de prisão por roubo qualificado, uma acusação que eu jurava ser falsa, mas que ninguém acreditou. Rafaela, minha namorada de 4 anos, segurou minhas mãos através das grades no primeiro dia de visita e sussurrou: "Vou te esperar, amor, não importa quanto tempo." Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era firme, como uma promessa gravada em pedra. Os primeiros meses passaram devagar, muito devagar. As cartas dela chegavam toda semana, sempre com a mesma letra redonda que eu conhecia de cor. Sempre, terminando com "Para sempre sua, Rafa." Ela me contava sobre o trabalho na loja, sobre como estava juntando dinheiro para quando eu saísse, sobre os planos que tínhamos feito juntos. "A casa ainda está nos esperando", ela escrevia. "Aquela com o quintal grande que você queria." E eu segurava essas palavras como um homem que se afoga segura uma tábua no meio do oceano. Mas você já reparou como o silêncio às vezes grita mais alto que qualquer palavra? Foi assim que começou. Primeiro, uma carta a menos por mês. Depois, visitas que eram adiadas por causa do trabalho. Telefonemas que duravam 5 minutos em vez de meia hora. Eu sentia algo mudando, mas me recusava a ver. Porque às vezes a verdade é um luxo que não podemos pagar quando estamos atrás das grades. Foi Marcos, meu companheiro de cela, que primeiro plantou a semente da suspeita. Ele estava cumprindo a 2ª condenação. Já sabia ler os sinais como quem lê um mapa familiar. "Irmão", ele disse uma noite depois que desliguei mais um telefonema curto. "Mulher que ama não muda de assunto quando você pergunta como foi o dia dela." Eu disse que ele estava vendo fantasma onde não tinha nada, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante semanas. A confirmação veio de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira de manhã quando o carcereiro chamou meu nome. "Visita inesperada", ele disse, e eu pensei que fosse Rafaela com alguma surpresa. Mas quem estava do outro lado do vidro blindado era Luciana, irmã mais nova da minha namorada, com o rosto inchado de tanto chorar. Ela mal conseguiu falar nos primeiros minutos. Só ficava olhando para as próprias mãos, como se estivesse procurando coragem no fundo das unhas roídas. "Eu não deveria estar aqui", ela sussurrou finalmente. "A Rafa me mataria se soubesse." E então, como quem arranca um curativo de uma vez só, ela soltou: "Ela está grávida e não é seu." As palavras saíram tão baixo que eu quase pedi para repetir. Mas meu corpo já havia entendido tudo. Meu estômago despencou, minhas mãos tremeram, e por alguns segundos eu senti como se o ar tivesse sido sugado daquela sala de visitas. "De quem?" foi tudo que consegui perguntar. Luciana limpou o nariz com as costas da mão e disse: "Do Tiago, aquele rapaz que trabalha com ela na loja. Eles estão juntos faz 2 meses. 2 meses. Enquanto eu contava os dias no calendário da cela, marcando cada data com um risquinho de esperança, ela estava construindo uma nova vida com outro homem. Não era apenas traição. Era como se os últimos 3 anos da minha vida tivessem sido apagados com uma borracha. Mas espere, porque a história não acaba aqui. Na verdade, ela nem começou ainda." Luciana continuou falando, as palavras saindo como uma confissão desesperada. "Ela não quer te contar porque tem medo da sua reação. Disse que vai esperar você sair para explicar tudo pessoalmente."
E foi nesse momento que eu entendi a crueldade completa da situação. Rafaela não estava sendo honesta, mas também não estava sendo completamente falsa. Ela estava presa em sua própria prisão de culpa e covardia, incapaz de cortar os laços comigo, mas também incapaz de viver a vida que realmente queria. Por que você está me contando isso? Perguntei para Luciana. Ela suspirou fundo e respondeu: porque você merece saber a verdade e porque... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, porque talvez isso possa te ajudar de alguma forma. Na época, eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo. Como uma traição poderia me ajudar? Mas o tempo tem um jeito engraçado de revelar conexões, que parecem impossíveis no momento em que acontecem. Voltei para a cela naquele dia, sentindo como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Marcos me olhou e disse: cara, você está com a cara de quem viu um fantasma. Contei tudo para ele, cada palavra, cada pausa, cada lágrima de Luciana. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando terminei, ele ficou um tempo pensativo antes de falar. Você sabe o que isso significa, né? Eu disse que não, que só conseguia pensar na dor. E então ele disse algo que mudou tudo. Significa que você está livre, irmão. Livre de verdade. Livre? Como assim? Livre? Eu ainda tinha mais de 2 anos de cadeia pela frente. Ainda acordava toda manhã olhando para as mesmas paredes cinzas. Ainda comia a mesma comida sem sal. Ainda sentia o cheiro de desinfetante que grudava na pele. Como diabos eu poderia estar livre? Mas Marcos era mais sábio do que eu imaginava. Livre na mente, ele explicou. Antes você estava preso 2 vezes, preso aqui dentro e preso na expectativa lá fora. Agora, você só está preso aqui dentro. E isso, cara, isso faz toda a diferença. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. As cartas de Rafaela continuavam chegando, agora mais frequentes. Como se ela estivesse tentando compensar algo que eu não deveria saber. Ela escrevia sobre planos futuros, sobre como seria quando eu saísse, sobre a tal casa com um quintal grande. E eu lia tudo com um sentimento bizarro de desapego, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Às vezes, eu me pegava imaginando ela escrevendo essas linhas com a barriga crescendo, escondendo a verdade debaixo de camadas de mentiras bem intencionadas. Mas aqui é onde a história toma um rumo que nem eu, nem Luciana, nem ninguém poderia ter previsto. Porque às vezes a vida tem um senso de humor muito cruel, ou muito perfeito, dependendo do ponto de vista. Foi em uma quinta-feira de novembro que conheci Roberto Silva, um advogado de meia-idade que tinha sido preso por peculato. Ele estava na cela ao lado da minha. E nos primeiros dias, praticamente, não conversamos. Roberto tinha aquele ar de quem estava completamente perdido, como um peixe fora d'água. Usava os óculos tortos, falava baixo demais e claramente nunca havia imaginado que um dia estaria dividindo o espaço com ladrões e traficantes. Mas uma coisa sobre Roberto me chamou a atenção desde o início. Ele passava o dia todo estudando processos, analisando casos, fazendo anotações em cadernos velhos. Você ainda trabalha como advogado aqui dentro? Perguntei um dia quando o vi revisando um monte de papéis amarelados. Ele sorriu de um jeito amargo e respondeu: trabalho não, digamos que é um hobby que virou obsessão. Ele me explicou que estava revisando casos antigos, procurando erros processuais, falhas na acusação, qualquer coisa que pudesse ter sido negligenciada. É incrível, ele disse, como a justiça às vezes erra por detalhes minúsculos que ninguém percebe. Na hora. Foi então que ele me fez a pergunta que mudaria tudo. Você tem certeza absoluta de que foi enquadrado injustamente? Eu disse que sim, que sempre soube que era inocente, mas que ninguém tinha acreditado em mim. Roberto ajeitou os óculos
E disse: então me conta tudo desde o início, cada detalhe, cada pessoa envolvida, cada momento do dia em que aconteceu o roubo. E foi exatamente isso que eu fiz. Durante 3 noites seguidas, contei minha história para Roberto Silva como nunca havia contado para ninguém. O roubo aconteceu em janeiro de 2016, numa loja de eletrônicos no centro da cidade. Eu estava trabalhando como entregador naquela época e no dia do crime tinha acabado de fazer uma entrega num prédio comercial a 2 quadras da loja. A vítima, dona do estabelecimento, disse que o ladrão era um rapaz moreno, de uns 25 anos, altura média, usando boné e jaqueta jeans. A descrição batia comigo, e com uns 2 milhões de outros brasileiros. O que me incriminou de vez foi o fato de eu ter estado na região no horário do crime e minha moto ter sido vista por uma câmera de segurança passando em frente ao estabelecimento minutos antes do assalto. Meu advogado, na época, era inexperiente, não questionou as evidências, não investigou outros suspeitos, não pediu análise das impressões digitais encontradas na cena. Foi um julgamento relâmpago, onde eu praticamente não tive defesa. Roberto me ouvia fazer anotações cuidadosas, parando de vez em quando para fazer perguntas específicas. Que horas exatamente você fez a entrega? Quem recebeu a mercadoria? Você lembra se assinou algum papel? E então, na 3ª noite, ele parou de escrever, tirou os óculos, limpou as lentes devagar e disse: cara, eu acho que você foi mesmo enquadrado e acho que posso provar. Você já sentiu aquele momento quando o chão desaba debaixo dos seus pés, mas desta vez de um jeito bom? Foi exatamente isso que aconteceu quando Roberto explicou o que havia descoberto. Segundo ele, havia inconsistências gritantes no meu processo que qualquer advogado competente teria questionado. A principal delas era temporal. O horário que eu alegava ter feito a entrega não batia com o horário do roubo da forma como a acusação apresentava. Havia uma janela de tempo insuficiente para eu ter feito a entrega, voltado à loja, cometido o roubo e saído da região. Mas como ninguém viu isso? Perguntei, ainda incrédulo. Roberto balançou a cabeça com tristeza, porque seu advogado não fez o trabalho dele. Ele não pediu os registros completos da empresa de entrega, não questionou o horário exato da sua chegada no prédio comercial, não investigou se havia outras câmeras na região que pudessem comprovar sua versão. Era como descobrir que você passou 3 anos na prisão por causa de um erro de matemática que qualquer aluno do ensino médio poderia ter detectado. Roberto passou as semanas seguintes trabalhando no meu caso, como se fosse o único objetivo da vida dele. Ele redigiu petições, solicitou documentos, montou uma cronologia detalhada dos eventos. Seu caso é perfeito para um habeas corpus, ele disse. Temos evidências claras de erro processual e inconsistência temporal. Qualquer juiz minimamente atento vai reconhecer a injustiça. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti algo que havia esquecido completamente: esperança. Mas foi nesse momento que a traição de Rafaela se conectou com a minha possível liberdade de uma forma que jamais imaginei. Se essa história te lembra algo que você viveu ou conhece alguém que passou por situação parecida, compartilha comigo nos comentários. Às vezes, dividir a dor é o primeiro passo para curá-la. Roberto havia explicado que o processo para o habeas corpus poderia levar alguns meses, mas que as chances de sucesso eram altas. O problema, ele disse, é que quando você sair vai precisar de apoio, documentação, lugar para ficar, alguém que possa te ajudar a se restabelecer. E foi aí que a realidade bateu como um soco no estômago. Rafaela. Toda a minha vida lá fora estava construída em torno dela. Era para a casa dela que eu voltaria. Era com o dinheiro que ela estava juntando que eu recomeçaria. Eram os planos que fizemos juntos que dariam sentido à minha liberdade. Mas agora eu sabia a verdade. Rafaela não estava me esperando. Ela estava vivendo uma vida paralela com outro homem
grávida de um filho que não era meu. Se eu fosse libertado amanhã, não teria para onde ir, não teria ninguém me esperando, não teria absolutamente nada além das roupas do corpo e a certeza de que havia sido inocente o tempo todo. Era uma liberdade vazia, como ganhar um prêmio que você não pode usar. Foi Marcos quem me fez enxergar a situação de outro ângulo. Cara, ele disse uma noite, quando eu estava remoendo essas questões, você está vendo isso tudo errado. A traição da Rafaela não é um problema, é uma solução. Eu olhei para ele sem entender, e ele continuou. Se ela tivesse te contado a verdade, você estaria saindo da prisão direto para um drama familiar gigantesco. Ia ter que lidar com traição, gravidez de outro cara, divisão de bens, toda aquela confusão. Mas assim, você vai sair limpo, sem dívida emocional com ninguém, livre para reconstruir sua vida do jeito que quiser. Ele tinha razão, mas havia outro detalhe que eu ainda não havia contado para ninguém, nem mesmo para Roberto. Um detalhe que tornava toda a situação ainda mais complexa e que só vim entender completamente meses depois. Porque, na verdade, Luciana não havia me contado a história toda naquele dia de visita. Havia algo mais, algo que ela mesma só descobriu depois e que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. O habeas corpus foi protocolado em dezembro e Roberto estava confiante de que teríamos uma resposta até março do ano seguinte. Enquanto isso, as cartas de Rafaela continuavam chegando, agora com um tom ligeiramente diferente. Ela escrevia menos sobre o futuro e mais sobre o presente, como se estivesse tentando preencher um vazio que eu não deveria perceber. O trabalho na loja está puxado, ela dizia, mas está valendo a pena por causa dos planos que temos. Planos. Essa palavra começou a soar hollow, como uma moeda falsa que faz barulho diferente quando cai no chão. Em janeiro, Roberto recebeu a primeira resposta positiva do tribunal. O juiz aceitou analisar o caso. Ele me disse, mal conseguindo conter a animação. Isso significa que ele viu mérito nas nossas alegações. Agora é questão de tempo. Tempo. Outra palavra que havia ganhado um significado completamente novo para mim. Antes, o tempo era um inimigo que passava devagar demais. Agora, ele estava passando rápido demais, me aproximando de uma liberdade para a qual eu não sabia se estava preparado. Foi em fevereiro que Luciana apareceu de novo. Desta vez, ela não estava chorando, mas tinha aquela expressão de quem carrega um peso que não consegue mais suportar sozinha. Preciso te contar uma coisa, ela disse assim que se sentou do outro lado do vidro, sobre a Rafaela e sobre você. Meu coração disparou, porque eu sabia que qualquer informação nova naquela altura só poderia complicar ainda mais a situação. Ela perdeu o bebê, Luciana disse, e as palavras saíram como um tiro no silêncio. Na semana passada, ela estava de 4 meses quando aconteceu. Eu senti uma mistura estranha de alívio e tristeza, como quando você recebe uma boa notícia no meio de uma situação terrível. Mas tem mais, Luciana continuou. Ela terminou com o Tiago. Disse que não conseguia mais mentir para todo mundo, que a culpa estava matando ela por dentro. E então veio a revelação que eu jamais poderia ter antecipado. Ela quer te contar tudo quando você sair. Quer confessar a traição, pedir perdão, tentar recomeçar do zero com você. Luciana pausou, mordendo o lábio nervosamente. Ela não sabe que eu te contei nada. Pensa que quando você sair, vai ser uma surpresa completa. Uma surpresa, como se traição fosse presente de aniversário. Mas havia ainda outro detalhe, e este me deixou completamente sem reação. Ela também não sabe sobre o seu advogado novo, nem sobre a possibilidade de você sair antes do tempo, Luciana explicou. Pensa que você ainda tem 2 anos de cadeia pela frente. Todos os planos dela são baseados nisso. Então ali estava, a situação completa. Rafaela havia me traído,
perdido o filho de outro homem, terminado o relacionamento extraconjugal e agora estava planejando uma confissão e um recomeço. Tudo baseado em informações que estavam completamente desatualizadas. Voltei para a cela naquele dia com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. Roberto percebeu meu estado e perguntou o que havia acontecido. Contei tudo, desde a primeira conversa com Luciana até as revelações mais recentes. Ele me ouviu em silêncio, fazendo aquela cara de advogado que analisa todas as variáveis antes de emitir uma opinião. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes, mais devagar que o usual e disse: "Cara, você está numa situação única. Tem informações que ela não tem. Ela tem informações que você não deveria ter. Vocês dois estão tomando decisões baseadas em premissas falsas." "E o que isso significa?" perguntei. Roberto sorriu de um jeito que não consegui decifrar. Se era triste ou divertido. "Significa que quando você sair, e vai sair logo, tenho certeza disso, você vai ter que decidir se conta para ela que já sabia de tudo, ou se deixa ela contar primeiro e finge que é novidade. Em qualquer um dos casos, vocês dois vão estar interpretando um teatro baseado em meias verdades. Era como se estivéssemos planejando uma peça onde todos os atores tinham scripts diferentes. Março chegou com notícias que mudaram tudo de uma vez por todas. Roberto recebeu a ligação do tribunal numa terça-feira de manhã. O habeas corpus havia sido aceito. Minha condenação foi anulada por erro processual e eu seria libertado na sexta-feira da mesma semana. 3 dias. Depois de quase 4 anos atrás das grades, minha liberdade seria decidida em 3 dias. A notícia se espalhou pelo pavilhão como fogo em palha seca. Marcos me abraçou com lágrimas nos olhos. "Cara, você conseguiu. Você realmente conseguiu." Outros presos vieram me cumprimentar, alguns com alegria genuína, outros com inveja mal disfarçada. Roberto estava radiante, como se a minha liberdade fosse também a dele. "Isso prova que o sistema, mesmo com todas as falhas, ainda pode corrigir seus próprios erros", ele disse. Eu queria compartilhar da euforia, mas uma parte de mim estava apavorada com o que encontraria lá fora. Os 3 dias passaram como um filme em câmera lenta. Eu organizei minhas poucas coisas, me despedi dos amigos que fiz no cárcere, tentei memorizar cada detalhe daquele lugar que eu odiava, mas que havia sido minha casa por tanto tempo. Roberto me deu conselhos práticos sobre reintegração social, sobre como lidar com a burocracia da liberdade, sobre os desafios emocionais que eu enfrentaria. Mas o conselho mais importante veio na véspera da minha saída. Sobre a Rafaela. "Você precisa decidir uma coisa. Você quer justiça ou quer paz? Porque dificilmente vai conseguir os dois." Sexta-feira, 15 de março de 2019. Às 9 horas da manhã, as grades se abriram e eu caminhei em direção à portaria da penitenciária, como um homem que acorda de um pesadelo longo demais para ser real. O sol estava brilhando de um jeito que eu já havia esquecido. O ar tinha cheiros que minha memória havia arquivado em gavetas empoeiradas. Roberto me acompanhou até a porta, me deu um abraço apertado e disse: "Cara, agora é com você. Use bem essa segunda chance." Segunda chance. Era exatamente isso. Uma oportunidade de reescrever a minha história a partir de uma página em branco. Mas eu não estava sozinho na porta da prisão. Quando saí, havia uma figura familiar me esperando encostada num Civic azul que eu conhecia bem. Rafaela. Ela estava mais magra, com o cabelo mais curto, usando um vestido amarelo que eu nunca havia visto. Quando me viu, ela correu na minha direção e me abraçou com uma intensidade que parecia tentar compensar 4 anos de ausência em 10 segundos. "Eu sabia", ela sussurrou no meu ouvido. "Eu sabia que você ia sair mais cedo. Sempre soube que você era inocente." Era mentira, claro.
Ela não sabia de nada sobre o habeas corpus, sobre Roberto, sobre as inconsistências processuais. Estava ali por acaso, provavelmente fazendo uma das visitas surpresa que havia mencionado nas cartas. Mas naquele momento, segurando ela nos meus braços depois de tanto tempo, sentindo o cheiro do perfume que eu conhecia de memória, eu entendi uma coisa fundamental. Às vezes, a verdade é menos importante que o momento. Às vezes, você escolhe viver a mentira porque ela é mais bonita que a realidade. Durante o trajeto até a cidade, Rafaela falou sem parar. Ela contou sobre mudanças no bairro, sobre amigos em comum, sobre planos que havia feito para a minha chegada. Sua voz tinha uma urgência estranha, como se ela estivesse tentando preencher 4 anos de silêncio em 40 minutos de viagem. Eu a ouvia meio distraído, observando a paisagem pela janela, ainda processando o fato de que estava livre. As árvores passavam como borrões verdes, as casas pareciam diferentes, as pessoas na rua caminhavam de um jeito que eu não lembrava. Era como voltar para um país que você visitou na infância, mas que mudou completamente na sua ausência. Tem uma coisa que eu preciso te contar, Rafaela disse quando paramos no primeiro semáforo. Meu estômago deu um nó, porque eu sabia exatamente o que vinha a seguir. Era o momento da confissão. O teatro ensaiado durante meses na cabeça dela, a revelação que ela acreditava que me pegaria completamente de surpresa. E foi nesse instante que tomei uma decisão que definiria como seria o resto da nossa conversa e talvez o resto das nossas vidas. Espera, eu disse, colocando a mão sobre a dela no volante. Antes de você falar qualquer coisa, preciso te contar uma coisa também. Ela me olhou com curiosidade misturada com apreensão. Eu já sei sobre o Tiago, já sei sobre a gravidez, já sei sobre tudo. As palavras saíram mais suaves do que eu esperava, como se eu estivesse comentando sobre o tempo em vez de dinamitando os últimos 4 anos da nossa vida juntos. O semáforo ficou verde, mas Rafaela não moveu o carro. Ela ficou me olhando com uma expressão que misturava choque, alívio e terror. Como você sabe? Ela sussurrou. A Luciana me contou, respondi. Faz meses que eu sei. E então, pela primeira vez desde que havia sido preso, eu vi Rafaela chorar de verdade. Não eram lágrimas de saudade ou de felicidade. Eram lágrimas de vergonha pura, do tipo que sai quando você percebe que a pessoa que tentou enganar sabia da verdade o tempo todo. Os carros atrás de nós começaram a buzinar. Rafaela engatou a primeira marcha com as mãos tremendo e dirigiu até um posto de gasolina próximo, onde estacionou e desligou o motor. Ela ficou alguns minutos sem conseguir falar, só chorando e tremendo as mãos. Eu não sabia se devia consolá-la ou esperar ela se recompor sozinha. Era uma situação para a qual nenhum manual de relacionamento tinha instruções. Como reagir quando a pessoa que você ama confessa uma traição que você já conhece há meses? Você deve me odiar, ela disse finalmente, ainda sem conseguir me olhar nos olhos. Deve pensar que eu sou a pior pessoa do mundo. E foi nesse momento que eu entendi algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Eu não sentia ódio, não sentia raiva, não sentia desejo de vingança ou de fazer ela pagar pelo que fez. O que eu sentia era alívio. Alívio porque finalmente poderíamos parar de fingir, parar de representar, parar de viver baseados em mentiras e meias-verdades. Não te odeio, eu disse. E foi a verdade mais sincera que eu havia falado em anos. Estou magoado. Sim, decepcionado sim, mas não te odeio. Rafaela me olhou pela primeira vez desde a confissão, com os olhos vermelhos e inchados. Como pode não me odiar depois do que eu fiz? Era uma pergunta legítima e merecia uma resposta honesta. Por quê? Eu disse, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Eu entendi uma coisa lá dentro.
Entendi que 4 anos é muito tempo. Entendi que você tinha uma vida para viver e que não era justo eu esperar que você pausasse tudo esperando por mim. Entendi que mesmo as pessoas que amamos podem cometer erros e que às vezes esses erros fazem parte de quem elas são. Não eram palavras vazias de autoajuda. Eram conclusões que eu havia chegado durante meses de reflexão forçada, durante noites em claro olhando para o teto da cela, durante conversas com Marcos sobre perdão e segundas chances. Rafaela parou de chorar e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E agora? Ela perguntou. O que acontece agora? Era a pergunta de R$1 milhão. A questão que definiria se nossa história terminaria ali, naquele posto de gasolina, ou se ainda havia páginas para escrever. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Seria capaz de perdoar uma traição que durou meses? Me diga abaixo o que você pensa. Agora, eu disse, nós conversamos como adultos. Você me conta tudo o que aconteceu, eu te conto tudo o que descobri, e aí decidimos se ainda faz sentido tentar alguma coisa juntos ou se é melhor cada um seguir seu caminho. Era uma proposta prática, sem drama desnecessário, sem ultimatos nem chantagens emocionais. Era o que Roberto havia chamado de escolher a paz em vez da justiça. E foi exatamente isso que fizemos. Durante as 3 horas seguintes, sentados naquele posto de gasolina, nós dissecamos 4 anos de mentiras, omissões, traições e mal-entendidos. Rafaela me contou sobre como se sentiu abandonada nos primeiros meses da minha prisão, sobre como Tiago havia aparecido na vida dela no momento exato em que ela mais precisava de companhia, sobre como a culpa a consumia todos os dias, mas como ela não conseguia ser forte o suficiente para terminar nem comigo, nem com ele. Eu vivia 2 vidas paralelas, ela disse. De dia, eu era a namorada fiel que escrevia cartas para o namorado, preso. De noite, eu era a mulher que traía esse mesmo namorado com o colega de trabalho. E nenhuma dessas 2 mulheres estava feliz. Era uma confissão crua, sem tentar se justificar ou minimizar o que havia feito. Era simplesmente a verdade nua e crua, do tipo que machuca quando sai, mas que liberta quando é dita. Eu contei para ela sobre Roberto, sobre o habeas corpus, sobre como descobri que era inocente de uma acusação pela qual havia pago 4 anos da minha vida. Contei sobre como a notícia da traição, por mais dolorosa que fosse, havia me dado uma clareza mental que eu não teria conquistado de outra forma. Se você não tivesse me traído, eu disse, eu teria saído da prisão ainda dependendo emocionalmente de você, ainda acreditando que minha vida só fazia sentido ao seu lado. A traição me forçou a crescer, a amadurecer, a entender que eu posso ser feliz sozinho se for necessário. Rafaela ouviu tudo em silêncio, de vez em quando fazendo perguntas específicas, às vezes balançando a cabeça em concordância, outras vezes parecendo surpresa com revelações que ela não esperava. Quando terminamos, nós 2 estávamos exaustos emocionalmente, como 2 pessoas que acabaram de correr uma maratona mental. Mas também estávamos mais leves, como se tivéssemos colocado para fora um peso que carregávamos há anos. E agora? Ela perguntou de novo. Mas desta vez a pergunta tinha um tom diferente. Não era desespero nem medo, era curiosidade genuína sobre como 2 pessoas que se machucaram tanto poderiam encontrar um caminho para a frente. Agora, eu disse, nós tentamos ser amigos, tentamos nos perdoar. Agora, eu disse, nós tentamos ser amigos, tentamos nos perdoar e vemos se ainda sobrou alguma coisa do que tínhamos antes de tudo isso acontecer. Não era uma proposta romântica nem uma declaração de amor eterno. Era apenas um convite para explorarmos se ainda existia uma base sólida debaixo de todos os escombros. Rafaela assentiu devagar, como quem está processando uma ideia complexa. Você acha que é possível? Ela perguntou. Acha que conseguimos superar tudo isso?
Eu olhei para ela. Realmente olhei pela primeira vez desde que havia saído da prisão e vi uma mulher diferente da que havia me deixado 4 anos. Atrás, ela estava mais madura, mais marcada pela vida, mas também parecia mais honesta consigo mesma. As mentiras haviam cobrado um preço dela também. Não sei. Respondi com sinceridade, mas acho que vale a pena tentar descobrir. E era verdade. Depois de 4 anos refletindo sobre amor, perdão e segundas chances, eu havia chegado à conclusão de que algumas coisas na vida merecem ser testadas, mesmo quando as chances de sucesso parecem pequenas. Às vezes, o processo de tentar é mais importante que o resultado final. Decidimos que eu ficaria na casa da mãe dela por alguns dias, até conseguir me organizar financeiramente e encontrar um lugar próprio. Era um arranjo temporário, prático, sem pressão romântica. Dormiríamos em quartos separados, conviveremos como amigos que estão se conhecendo novamente, tentaríamos reconstruir a confiança tijolo por tijolo, sem pressa e sem expectativas irreais. Os primeiros dias foram estranhos de um jeito que eu não havia antecipado, não pela tensão ou pelo constrangimento, mas pela normalidade. Acordávamos, tomávamos café juntos, ela ia trabalhar, eu ficava procurando emprego ou organizando minha documentação, nos encontrávamos à noite para jantar e conversar. Era como se fôssemos 2 colegas de apartamento que se davam bem, mas que tinham um passado complicado que preferiam não mencionar. Mas as noites eram diferentes. Quando a casa ficava silenciosa e cada um se recolhia ao seu quarto, eu ficava olhando para o teto, pensando em como nossa situação era surreal. Ali estava eu, dormindo a 3 metros da mulher que havia me traído, mas que também havia sido o amor da minha vida. Às vezes eu ouvia ela se mexendo no quarto ao lado e me perguntava se ela estava pensando as mesmas coisas que eu, se sentia a mesma mistura estranha de familiaridade e estranhamento. Foi na 2ª semana que aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica entre nós. Rafaela chegou do trabalho mais cedo que o usual. Me encontrou na sala lendo um livro que Roberto havia me emprestado e simplesmente desabou no sofá ao meu lado. Não estava chorando, mas tinha aquela expressão de quem carrega o mundo nas costas. Tive que dispensar o Tiago hoje, ela disse sem preâmbulos. Eu marquei a página do livro e me virei para ela. Como assim? Ela suspirou fundo antes de responder. Ele não conseguiu aceitar que eu quisesse tentar de novo com você. Disse que eu estava sendo idiota, que você nunca ia me perdoar de verdade, que eu estava desperdiçando minha vida com fantasias. As palavras dela me pegaram de surpresa, não pelo conteúdo, mas pelo tom. Havia uma firmeza ali que eu não esperava, como se ela tivesse tomado uma decisão difícil e estava em paz com as consequências. E o que você disse para ele? Perguntei. Rafaela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em dias. Disse que talvez ele estivesse certo, que talvez você nunca me perdoe completamente, mas que mesmo assim eu precisava tentar, porque algumas coisas na vida são importantes demais para desistir na primeira dificuldade. Era uma declaração corajosa, do tipo que você faz quando decide parar de fugir dos próprios sentimentos. Foi nesse momento que percebi algo fundamental havia mudado entre nós. Não era que tínhamos voltado a ser o casal de antes. Era que estávamos nos tornando pessoas diferentes, que estavam aprendendo a se relacionar de uma forma completamente nova. O homem que saiu da prisão não era o mesmo que havia entrado 4 anos atrás. A mulher que estava sentada no sofão ao meu lado não era a mesma que havia me traído com um colega de trabalho. Éramos 2 pessoas novas tentando descobrir se conseguiriam construir algo juntas. Você tem certeza disso? Perguntei. Certeza de que quer tentar, mesmo sabendo que pode não dar certo? Rafaela assentiu sem hesitar. Tenho. E você?
Pergunta ficou suspensa no ar entre nós, como uma ponte que poderíamos ou não decidir atravessar. Eu pensei em Roberto e seus conselhos sobre escolher entre justiça e paz. Pensei em Marcos e suas reflexões sobre liberdade emocional. Pensei em todos os presos que conheci que estavam consumidos por mágoas que não conseguiam superar. Também. Tenho, respondi finalmente. E pela primeira vez desde que havia saído da prisão, eu realmente acreditei que poderíamos conseguir. Os meses seguintes foram como uma dança cuidadosa entre duas pessoas que estão aprendendo os passos pela primeira vez. Nós estabelecemos regras, criamos limites, definimos expectativas realistas, decidimos que qualquer conversa sobre o passado seria feita com total honestidade. Qualquer dúvida, qualquer insegurança, qualquer gatilho emocional seria discutido abertamente, sem acusações, nem defensividade. Também decidimos que precisávamos construir memórias novas juntos. Não adiantava ficar tentando ressuscitar o relacionamento que tínhamos antes, porque aquelas pessoas não existiam mais. Precisávamos descobrir quem éramos agora, quais eram nossos novos sonhos, nossos novos medos, nossas novas formas de demonstrar amor e cuidado. Foi um processo lento e às vezes frustrante. Havia dias em que eu acordava me perguntando se não estava sendo idiota, se não deveria ter seguido meu caminho sozinho, em vez de tentar reconstruir algo que talvez estivesse irremediavelmente quebrado. Havia noites em que Rafaela ficava quieta demais, e eu sabia que ela estava questionando se eu realmente havia perdoado ela, ou se estava apenas fingindo para manter a paz. Mas também havia momentos de descoberta genuína, momentos em que um nos falava algo que fazia o outro pensar: nossa, eu não sabia que você pensava assim. Momentos em que ríamos de alguma bobagem e por alguns segundos esquecíamos de toda a bagagem emocional que carregávamos. Momentos em que nos olhávamos e víamos não o passado, mas as possibilidades do futuro. O primeiro beijo aconteceu 3 meses depois que saí da prisão. Não foi planejado, não foi dramático, não teve trilha sonora romântica. Estávamos na cozinha preparando o jantar juntos. Ela estava cortando cebola e reclamando que estava chorando. Eu estava rindo dela. E, de repente, nossos olhos se encontraram e simplesmente aconteceu. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de pergunta. Um beijo que dizia: será que ainda podemos? Em vez de eu te amo. Depois do beijo, ficamos uns segundos nos olhando sem saber muito bem o que fazer. Foi estranho? Ela perguntou. Um pouco, respondi. Mas foi bom também. E era verdade. Havia uma estranheza ali, como beijar alguém que você conhece há anos, mas que também é um completo desconhecido. Mas também havia uma familiaridade reconfortante, como voltar para casa depois de uma viagem longa. Naquela noite, conversamos até tarde sobre o que aquele beijo significava, se mudava alguma coisa entre nós, se estávamos prontos para dar passos mais definitivos. Decidimos que não tínhamos pressa, que íamos deixar as coisas fluírem naturalmente, sem forçar situações nem criar expectativas desnecessárias. Era uma abordagem madura para pessoas que haviam aprendido da pior forma possível que relacionamentos não podem ser baseados em fantasias. Foi mais ou menos nessa época que recebi uma carta inesperada. Era de Roberto, que ainda estava cumprindo sua pena na penitenciária. Ele havia ficado sabendo através de contatos mútuos que eu estava bem, que havia conseguido emprego numa oficina mecânica, que estava tentando reconstruir minha vida. Cara, ele escrevia, fico feliz em saber que você está aproveitando sua segunda chance. Lembra do que conversamos sobre escolher entre justiça e paz? Pelo que soube, você escolheu a paz, e foi a decisão certa. A carta continuava. Tenho uma novidade para você. Consegui reduzir minha pena também. Vou sair ano que vem e quando sair, quero abrir um escritório especializado em revisão de casos como o seu.
casos de pessoas que foram enquadradas injustamente por falha processual. Você toparia trabalhar comigo? Não como advogado, claro, mas como assistente, investigador, alguém que entende o sistema por dentro e pode ajudar outras pessoas na mesma situação que você estava. A proposta de Roberto me emocionou mais do que eu esperava. Era uma oportunidade de transformar tudo o que havia passado em algo positivo, de usar minha experiência para ajudar outras pessoas que estavam vivendo a mesma injustiça que eu havia vivido. Era uma forma de dar sentido aos 4 anos que perdi, de transformar trauma em propósito. Conversei com Rafaela sobre a proposta e sua reação me surpreendeu. Você tem que aceitar, ela disse sem hesitar. É sua vocação, é o que você nasceu para fazer. Quando perguntei como ela podia ter tanta certeza, ela explicou: porque nos últimos meses, sempre que você fala sobre injustiça ou sobre pessoas que estão presas por coisas que não fizeram, seus olhos brilham de um jeito diferente. É como se você tivesse encontrado seu propósito. Foi então que entendi algo importante sobre nossa nova dinâmica. Rafaela não estava mais tentando me manter preso a uma versão antiga de mim mesmo. Ela estava incentivando meu crescimento, apoiando minhas escolhas, mesmo que isso significasse mudanças que ela não podia controlar. Era o tipo de maturidade emocional que só vem depois de passar por experiências que te obrigam a repensar tudo o que você acreditava sobre relacionamentos. Respondi para Roberto aceitando a proposta, mas expliquei que só poderia me juntar a ele depois que sua situação legal estivesse completamente resolvida. Enquanto isso, continuaria trabalhando na oficina e estudando direito nas horas vagas, para poder ser mais útil quando chegasse a hora. Era um plano de longo prazo, mas que me dava uma direção clara para o futuro. A primeira vez que dormimos juntos aconteceu 6 meses depois do meu retorno. Não foi uma decisão impulsiva, nem resultado de uma noite romântica especial. Simplesmente chegou um momento em que estar em quartos separados pareceu artificial demais, como se estivéssemos seguindo regras que não faziam mais sentido para nossa situação atual. Foi diferente de como era antes. Havia uma ternura nova ali, misturada com uma vulnerabilidade que não existia no nosso relacionamento anterior. Era como se ambos estivéssemos constantemente perguntando: você tem certeza? E isso está bom para você? Era sexo consciente, cuidadoso, cheio de comunicação não verbal que dizia: eu te vejo, eu te aceito, eu escolho você apesar de tudo. Depois, deitados na cama conversando baixinho, Rafaela disse algo que me marcou profundamente. Eu nunca pensei que traição pudesse ser uma oportunidade. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela explicou: a traição normalmente destrói relacionamentos, mas no nosso caso, ela nos obrigou a ser honestos um com o outro de uma forma que nunca tínhamos sido antes. Nos obrigou a crescer, a amadurecer, a decidir conscientemente se queríamos estar juntos. Ela tinha razão. O relacionamento que tínhamos antes da minha prisão era baseado mais em hábito e conveniência do que em escolha consciente. Éramos jovens, apaixonados, mas não necessariamente compatíveis em níveis profundos. A traição e o perdão nos forçaram a realmente nos conhecer, a entender nossos limites, nossos valores, nossa capacidade de amor e compreensão. O primeiro ano da nossa reconciliação passou como um filme em velocidade dupla. Eu me estabeleci profissionalmente, conseguimos um apartamento pequeno, só nosso. Começamos a fazer planos realistas para o futuro. Não eram mais os planos fantasiosos de quando éramos mais novos. Casa grande, carros novos, viagens pelo mundo. Eram planos adultos. Estabilidade financeira, crescimento pessoal, construção de uma vida sólida baseada em valores compartilhados. Também começamos a conversar sobre casamento, mas de uma forma completamente diferente de como casais normais abordam o assunto.
Para nós, casamento não seria uma celebração de um amor perfeito que nunca foi testado. Seria um reconhecimento público de que havíamos passado por um inferno juntos e decidido ficar lado a lado mesmo assim. Seria uma declaração de que acreditávamos na nossa capacidade de superar desafios futuros, porque já tínhamos superado desafios que pareciam impossíveis. Foi no segundo ano que recebi outra carta de Roberto, desta vez com notícias ainda melhores. Ele havia conseguido liberdade condicional e já estava organizando o escritório que havíamos discutido. "Preciso de você, cara", ele escrevia. "Já tenho 3 casos de pessoas que foram enquadradas injustamente e todos são similares ao seu. Você seria perfeito para ajudar com as investigações, porque entende como funciona a cabeça de quem está vivendo isso." A decisão de aceitar a proposta de Roberto significava mudar de cidade, deixar o emprego na oficina, começar uma carreira completamente nova numa área que eu não dominava completamente. Era um risco grande, mas também era a realização de algo que havia se tornado meu sonho. Usar minha experiência para ajudar outros inocentes que estavam passando pelo mesmo pesadelo que eu havia vivido. Rafaela não só apoiou a decisão, como se ofereceu para fazer a mudança comigo. "Onde você for, eu vou", ela disse. "Não porque me sinto obrigada, mas porque quero fazer parte dessa nova fase da sua vida." Era o tipo de declaração que só tem valor quando vem de alguém que já teve a oportunidade de ir embora e escolheu ficar. Nossa mudança para São Paulo aconteceu no início do 3º ano. Roberto havia conseguido uma sala comercial pequena no centro da cidade e estava começando a construir uma reputação como advogado especializado em revisão de casos criminais. Meu papel era investigar inconsistências processuais, localizar testemunhas, organizar documentação e, principalmente, conversar com os clientes de uma forma que outros profissionais não conseguiam. "Você entende eles de dentro para fora", Roberto me explicou no primeiro dia de trabalho. "Quando você fala com um cara que foi enquadrado injustamente, ele sabe que você passou pela mesma coisa. Isso cria uma confiança que nenhum diploma pode proporcionar." E ele estava certo. Nas primeiras semanas, eu conversei com homens e mulheres que tinham a mesma expressão desesperada que eu havia visto no espelho durante 4 anos. E quando eu dizia, "Eu sei como você se sente porque eu passei pela mesma coisa", alguma coisa mudava no olhar deles. O primeiro caso que ajudamos a resolver foi de um rapaz de 22 anos que havia sido condenado por tráfico de drogas, baseado no depoimento de um policial que depois descobrimos ter histórico de corrupção. Levamos 8 meses investigando, coletando evidências, montando uma defesa sólida. Quando ele foi libertado, ele me abraçou chorando e disse, "Cara, você salvou minha vida." Mas a verdade é que ele havia salvado a minha também, porque me deu a certeza de que estava no caminho certo. Em 3 anos de trabalho com Roberto, ajudamos a libertar 17 pessoas que haviam sido condenadas injustamente. 17 vidas que foram devolvidas para suas famílias. 17 histórias que terminaram melhor do que a minha. Cada caso era único, mas todos tinham elementos similares. Pressa na investigação, defesa inadequada, evidências circunstanciais, tratadas como provas definitivas, preconceito social influenciando decisões judiciais. Foi durante esse período que Rafaela e eu finalmente decidimos nos casar. Não foi uma decisão romântica tomada numa noite especial. Foi uma conclusão lógica de 2 pessoas que haviam construído uma vida sólida juntas e queriam formalizar esse compromisso. A cerimônia foi simples, só família próxima e alguns amigos. Roberto foi meu padrinho, Luciana foi madrinha da Rafaela. Na hora dos votos, em vez de declarações açucaradas sobre amor eterno,
Nós falamos sobre perdão, crescimento e sobre a escolha consciente de construir algo juntos, apesar das dificuldades. Eu escolho você, Rafaela disse, não porque nosso amor é perfeito, mas porque nossa capacidade de superar imperfeições é extraordinária. Foram as palavras mais honestas e bonitas que já ouvi em um casamento. Meu voto foi similar. Eu escolho você porque você me ensinou que amar não é nunca decepcionar a outra pessoa, mas é escolher ficar junto mesmo depois da decepção. Hoje, 7 anos depois que saí da prisão, eu posso dizer com certeza absoluta que aquela traição foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para nosso relacionamento. Não porque traição seja boa. Ela machuca, deixa cicatrizes, abala estruturas emocionais fundamentais, mas porque nos forçou a crescer, de uma forma que talvez nunca teríamos crescido em circunstâncias normais. O escritório prosperou. Roberto se tornou uma referência em revisão de casos criminais e eu me especializei em investigação de inconsistências processuais. Desenvolvemos uma metodologia própria para identificar erros judiciais e começamos a treinar outros advogados e investigadores. Nossa taxa de sucesso chegou a 78%, o que significa que de cada 10 casos que aceitamos, conseguimos reverter quase 8 condenações injustas. Rafaela encontrou sua própria vocação trabalhando com reinserção social de ex-presidiários. Ela coordena um programa que ajuda pessoas recém-libertas a encontrar emprego, moradia e apoio psicológico. É minha forma de pagar a dívida. Ela me disse um dia, quando perguntei por que havia escolhido essa área. Dívida com quem? Perguntei. Com você, ela respondeu, e com todas as pessoas que passaram o que você passou. Tivemos nosso primeiro filho no 5º ano de casamento. Um menino que nasceu saudável e que hoje tem 2 anos. Escolhemos o nome Roberto, em homenagem ao homem que literalmente me devolveu a liberdade e me ensinou que justiça é uma construção diária, não um ideal abstrato. Às vezes eu olho para meu filho brincando no chão da sala e penso em como sua existência só foi possível por causa de uma cadeia bizarra de eventos que incluiu traição, prisão, perdão e reconstrução. Se alguém me perguntasse hoje se eu mudaria alguma coisa do que aconteceu, eu teria que pensar muito antes de responder. A prisão foi injusta e me roubou 4 anos preciosos da minha vida. A traição foi dolorosa e abalou minha confiança de formas que ainda sinto às vezes. Mas esses eventos me transformaram numa pessoa que eu nunca teria me tornado de outra forma. Me deram um propósito claro, uma vocação verdadeira e me ensinaram sobre perdão, resiliência e a capacidade humana de recomeçar. Rafaela e eu ainda temos nossas dificuldades. Ainda há dias em que fantasmas do passado visitam nossa casa. Dias em que um comentário inocente desperta uma insegurança antiga. Dias em que precisamos parar tudo e conversar sobre algo que pensávamos ter superado. Mas aprendemos a lidar com essas situações como parceiros, não como adversários. Aprendemos que curar não é esquecer, mas é escolher não deixar que o passado comande o presente. O mais importante que descobri nesses anos todos é que pessoas são capazes de mudanças extraordinárias quando são colocadas em situações extraordinárias. A Rafaela que me traiu há 8 anos não era uma pessoa má, era uma pessoa jovem, assustada, tomando decisões ruins num momento difícil. A pessoa que ela se tornou depois é alguém que eu escolheria 1000 vezes, mesmo sabendo de todos os erros que ela cometeu no passado. E eu me tornei alguém que entende que justiça não é sobre punição ou vingança. Justiça é sobre dar às pessoas a oportunidade de serem melhores do que foram no seu pior momento. É sobre acreditar que todo mundo merece uma segunda chance.
especialmente quando essa segunda chance pode beneficiar não só a própria pessoa, mas toda a sociedade ao redor dela. Semana passada, Roberto e eu recebemos um prêmio da Ordem dos Advogados por nosso trabalho com revisão de casos criminais. Na cerimônia, eles me pediram para fazer um discurso sobre como é trabalhar nessa área sendo um ex-presidiário. Eu falei sobre segundas chances, sobre como o sistema de justiça precisa ser capaz de corrigir seus próprios erros, sobre como cada pessoa inocente libertada não é só uma vitória individual, mas uma vitória da sociedade inteira. Mas o que mais me emocionou foi ver Rafaela na plateia, segurando nosso filho no colo, chorando de orgulho. Ali estava a prova viva de que é possível reconstruir não só uma vida, mas um amor. Ali estava a evidência de que perdão não é um ato único, mas um processo diário. Ali estava a confirmação de que algumas histórias, mesmo começando com traição e injustiça, podem terminar com redenção e propósito. Hoje à noite, quando colocar meu filho para dormir, vou contar para ele a história de como papai e mamãe se conheceram, se perderam e se encontraram de novo. Vou explicar que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam e às vezes nós decepcionamos as pessoas que amamos. Mas que isso não significa que o amor acabou. Significa apenas que ele precisa crescer, amadurecer, se tornar mais forte. E, quando ele for grande o suficiente para entender histórias mais complexas, vou contar sobre os 4 anos que passei na prisão por um crime que não cometi. Sobre como essa experiência terrível me ensinou sobre compaixão, justiça e a importância de lutar pelos que não têm voz. Vou explicar que às vezes as piores coisas que acontecem conosco se transformam nas melhores oportunidades de crescimento, desde que tenhamos coragem de ver além da dor imediata. Obrigado por me acompanhar até o final desta confissão. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas. Muitas histórias de injustiça que precisam se tornar histórias de redenção. E quem sabe talvez sua própria história, seja qual for, também tenha o potencial de se transformar em algo maior do que você imagina hoje. Às vezes é preciso passar pelo pior para descobrir o melhor que existe dentro de nós. A vida continua, as segundas chances existem e o amor. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades. É aquele que aprende a navegar. Através delas, se torna mais forte por causa delas. E emerge do outro lado mais sábio, mais compassivo e mais profundamente conectado com o que realmente importa.